Meu marido gastou 300 mil reais no visual de outra para o evento e me chamou de opaca. Quando eu vi o print, foi como se alguém tivesse desligado as luzes do meu mundo por um segundo. Não era só o número menos 300 mil reais menos que pulava na tela do meu celular. Era o som silencioso do chão ceder sob os meus pés. Era uma nota fiscal. Uma sequência de mensagens com emojis de aplauso e uma foto dela, toda produzida, sorrindo como se aquilo fosse apenas mais um dia. Só que aquele dia tinha sido pago com algo que deveria se chamar respeito. Lembro exatamente do canto do sofá onde eu estava, do ar-condicionado que fazia um ruído constante e do cheiro de café que não me alcançava. O print veio por um grupo de amigos em comum. Alguém repostou uma história da outra com a legenda pronta para o evento mais esperado e, debaixo, a nota do estilo, detalhando os serviços. Vestidos, cabelo, maquiagem, logística menos tudo somado, 300 mil reais. Meu coração bateu tão rápido que minhas mãos tremeram. Abri as mensagens do meu marido e ali entre emojis neutros. Havia uma linha que eu jamais vou esquecer. Você é opaca. Precisa se cuidar. A palavra atravessou meu peito como lâmina. Não vou transformar você em espectadora do meu desespero por muito tempo. Não foi um pranto estático. Foi um turbilhão de memórias pequenas que, juntas, construíam a ferida. Comentários sobre a minha roupa com cara de prática demais. Risadinhas quando eu escolhia algo confortável. Elogios que ele dava mais a outras do que a mim. Pequenas escolhas e silêncios que, ao longo dos anos, foram me apagando aos poucos. Então veio aquele gasto grandioso, explícito, pago para enaltecer outra menos e depois, do jeito mais vil, a etiqueta, opaca. Se você já passou por humilhação no relacionamento, comente eu vi. Quero que este vídeo alcance quem precisa saber que não está sozinha. Quando contei para a Lúcia, minha amiga desde a faculdade, ela chorou comigo e disse coisas que eu não consegui dizer para mim mesma, que aquilo era desrespeito. Que o valor do gasto dizia mais sobre prioridades do que sobre economia. Mas chorar com amigas e entender com a cabeça não apagam a dor que fica no corpo. Aquela palavra menos, opaca menos, insistia em ecoar quando eu me olhava no espelho. O espelho devolvia uma imagem que não precisava de iluminação externa para brilhar. Mas a palavra do meu marido me fez questionar até rugas que eu achava que eram mapas da minha história. Fiz algo que talvez soe estranho. Não soltei o primeiro grito. Não gritei na hora porque quis entender melhor. Tirei prints, vasculhei conversas, encontrei recibos. Havia agendamento em nome dele, transferência para o estúdio, mensagens confirmando horários e valores. Nada era ilegal, era apenas brutalmente explícito. A evidência material foi um choque, ao mesmo tempo, uma clareza. Aquilo não era um mal-entendido, era escolha. E quando o confronto veio, foi para ser verdadeiro, não explosivo. Falei com ele numa noite em que julgava que o silêncio poderia proteger o que restava da nossa intimidade. Você gastou 300 mil no visual dela, eu disse. Com um print na tela do meu celular entre nós, ele tentou minimizar. Disse que era para impressionar em um evento que a família dele estava envolvida, que tudo foi combinado com a produção do evento. Eu respirei fundo e foi aí que chegou a frase que me atravessou. Você é opaca. Precisa se cuidar. Ouvi, por um momento, não reconheci a voz que eu amava. Era como se o eco do homem que eu conhecia tivesse se transformado em algo que não me representava. A humilhação não tem sempre grandes plateias. Às vezes, tem a sala da sua casa, a luz amarelada do abajur e a voz de quem te diminui. Senti vergonha. Vergonha do que as pessoas poderiam pensar. Vergonha de ter sido invisível aos olhos de quem prometeu me ver. O desejo de gritar, de expor, de quebrar tudo, veio. A vontade de vingança também. Mas ali, no lugar onde a dor era aguda, lembrei de algo que sempre me guiou. Eu não queria reduzir minha vida a um ato de retaliação. Não queria me tornar quem eu mais detestava. Passei noites sem dormir.
Fui à igreja para orar sem saber bem o que pedir. Não usei frases prontas de conforto. Apenas disse a Deus o que meu coração mal conseguia processar. Senhor, dá-me clareza para ver a verdade, coragem para agir com dignidade. Força para não escolher a humilhação como resposta. A oração não apagou a dor, mas me deu uma postura, buscar sabedoria antes da reação. Não para poupar a ele, para preservar a mim. Conversei com o pastor Roberto e marquei um encontro com ele. Ele não disse que eu deveria perdoar de imediato, nem que deveria permanecer a qualquer custo. Falou sobre limites e sobre responsabilidade. Falou de reparação quando existe arrependimento genuíno. Falou de consequências quando há repetição de atitudes que quebram confiança. Senti, pela primeira vez desde a descoberta, que havia um caminho onde a minha dignidade não seria negociada. A decisão tornou-se um ato concreto. Eu não iria reduzir minha dor a um espetáculo. Iria buscar respostas e impor limites. Pedi que meu marido sentasse comigo para uma conversa onde eu explicaria claramente o que esperava. Transparência absoluta sobre finanças, participação em terapia de casal e individual, um período de portas abertas para reconstrução e, se ele se recusar, um tempo e espaço para que eu reflita sobre continuar naquele relacionamento. Ele, em primeiro momento, pareceu confuso. A negação veio: você está dramatizando. Não era para tanto. E eu disse: não é sobre o valor. É sobre o que você priorizou e pelas palavras que escolheu para me desqualificar. A preparação para o evento foi estranhamente tranquila por fora. Por dentro, eu tinha um plano. Não faria um show de espetáculo. Não precisava, mas também não ficaria afastada. Quando recebi o convite, entendi o que estava em jogo, ali. Naquele salão cheio de olhares e gente que nos conhecia, ela estaria ostentando um visual financiado por meu casamento. Era a tentação perfeita para o confronto teatral. Mas eu quis algo diferente: clareza pública, dignidade pessoal. No dia do evento, escolhi uma roupa que dizia meu nome sem pedir licença a ninguém. Não era uma roupa para competir com ela. Era uma roupa para mim. Foi a primeira vez em muito tempo que senti minhas costas retas sem precisar da aprovação de alguém. Me olhei no espelho e pensei: se ele me chama de opaca, a luz que eu preciso não vem dele. Vem do lugar onde eu renasço a cada escolha. Entrei no salão vendo tudo com uma calma que era quase prática. O brilho das lâmpadas, as cores, o som, menos tudo parecia projetado para um filme. Quando a vi, ela sorria como alguém que não sabia das negociações por trás daquele brilho. E ali, diante das pessoas, eu decidi agir com transparência, não com espetáculo. Aproximamo-nos do meu marido. Ele estava elegante e atoprecerbado, esperando talvez uma reação furiosa. Ou talvez animado por me mostrar que podia arrumar as coisas com imagens e glamour. Eu respirei e disse, em voz firme, sem tom de acusação teatral, apenas com a verdade: você gastou R$300.000 no visual dela, me chamou de opaca. Quero entender por que você escolheu investir nisso em vez de valorizar o que temos. Houve um silêncio. Não o silêncio que esmagou, mas o que escancarou. Os rostos ao redor ficaram estáticos. Ele gaguejou. As justificativas primeiras foram as de costume: pressão social, necessidade de manter imagem. Foi só produção. Eu continuei, sem elevar a voz: não quero espetáculo. Quero responsabilidade. Quero saber o que você entendeu do que disse quando falou que eu era opaca. Ele tentou remendar com elogios vazios. Eu respondi com limites. Se há algo a reparar, começa por reconhecer o que foi dito. Palavras ferem. E isso não se resolve com uma imagem. Não demos um show. Dei a si mesmo, diante de todos, a chance de honestidade. Alguns olharam para mim com pena. Outros, com admiração. O marido ficou desconfortável. A outra desviou o olhar. Não porque a exposição pública foi um castigo planejado,
mas porque eu optei por não me tornar o espetáculo dele. Minha fala foi curta, cortante pela lucidez, não pela raiva. Eu não aceito ser diminuída. Se você quer ficar nesse casamento, precisa entender que o respeito não se compra nem se demonstra às custas de alguém. Saí da frente dele e me sentei com as amigas. Não era uma vitória estonteante, mas era um ponto de virada. No carro, o silêncio entre nós era denso. Em casa, a conversa continuou. Pedi que ele me mostrasse todas as mensagens relacionadas ao gasto, cada recibo, cada justificativa. Quero que fique claro, exigir transparência não é uma vingança, é proteção. Se dois corações decidem permanecer juntos, as bases precisam ser honestas. Ele aceitou, talvez movido por vergonha, talvez por consciência tardia. Os dias seguintes foram um exercício de limites. Marquei terapia individual e de casal. Reservei um tempo para estar comigo. Silenciar os ruídos externos e ouvir o que eu queria era parte da cura. Comecei a me envolver em atividades que antes eu desacreditava serem para mim, um curso de fotografia que sempre quis fazer e que reconectou minha visão com a força de olhar para além do espelho. Reuniões na igreja onde troquei relatos, não como quem busca respostas fáceis, mas como quem aprende a costurar coragem. A fé, nesse processo, foi uma bússola, não um passe mágico. Ela me ajudou a não cair na armadilha do rumor, da exposição ou da autopunição. Houve noites de dúvida. Temia que a reconstrução fosse apenas fachada, que ele poderia voltar a repetir padrões. Também fui tentada a transformar tudo em razão para trancar a porta. Mas cada vez que a angústia apertava, eu lembrava do que decidi: quero ser madura na minha dor. Fazer justiça, sim, mas sem me perder na busca por revanche. A justiça que busquei foi pautada em transparência e limites firmes. Pedi que tivéssemos um plano realista, reuniões semanais com o terapeuta. Demonstrações de mudança palpáveis, prestação de contas financeira temporária. Essas medidas não anulavam o que aconteceu. Eram meios para avaliar se havia arrependimento e capacidade de mudança. Quero dizer uma coisa com clareza. Não prometo que a nossa história terminou em reconciliação. Não sei o desfecho final. O que compartilho é a jornada que escolhi: encarar a ferida com dignidade. Procurar apoio, impor limites e não aceitar ser reduzida. Alguns relacionamentos voltam mais fortes. Outros se tornam caminhos que acabam. Ambos são possíveis. Nenhum é trivial. Permita-me ser íntima por um momento e orar em voz baixa, não como mágica, mas como entrega. Senhor, dá-me discernimento para escolher o caminho que honra minha alma. Dá-me força para manter meus limites. Guia meu coração para a verdade e para a cura. Amém. A reconstrução humana acontece em pequenos passos. Aprendi a notar sinais que antes não via, quando ele me traz pequenas ações que conversem com o seu arrependimento. Quando ele se dispõe a conversar mesmo se é desconfortável. Quando cumpre compromissos financeiros e emocionais sem que eu precise cobrar. Aprendi a estabelecer novos códigos, transparência nos gastos durante um tempo determinado, presença em terapia, mudanças comportamentais que possam ser comprovadas, não apenas anunciadas. Também aprendi a olhar para mim com mais ternura. O espelho já não é um tribunal. É um comprovante de que eu sobrevivi a uma humilhação e não me tornei aquilo que me fez mal. Comecei a escrever, palavras amassadas, às vezes raivosas, às vezes brandas. Voltei a caminhar sozinha pela praia numa manhã de domingo, sentindo o vento como se me lembrasse: você respira fora da aprovação dele. Houve quem julgasse as minhas escolhas. Alguns achavam que eu devia pô-lo de casa imediatamente. Outros diziam que eu devia perdoar e fingir que nada aconteceu. Eu não quis escutar apenas opiniões. Quis traduzir minha dor em ações que preservassem quem eu sou. E isso exigiu coragem. Coragem de continuar quando a tentação de se vingar parecia fácil.
Coragem de sair quando a permanência significasse anular minha voz. O cuidado das minhas amigas foi essencial. Lúcia esteve comigo em consultas, no silêncio, nas risadas que voltaram. A igreja me abraçou com praticidade, refeições, orações simples, mãos que cozinham para quem precisa. Não há fórmula mágica, mas há uma rede. E, quando aceitei essa rede, percebi que a restauração é comunitária tanto quanto é pessoal. Algumas semanas se passaram. O marido foi acompanhar terapia. Houve episódios de sinceridade dolorosa, menos histórias de inseguranças. Vaidades, medos que ele traduziu em gastos e em comparações tóxicas. Nada disso isenta, mas ajudou a mostrar o que precisava ser trabalhado. Eu aprendi também que amor não é apenas sentimento, é escolha diária e ação responsável. E parte dessa ação, quando há dano, é reparar, e quando não há reparação, é reconhecer que talvez seja a hora de caminhar em separado. Uma cena ficou comigo. Estávamos num encontro com o terapeuta e ele, pela primeira vez, disse sem rodeios: "Eu sei que te magoei e sei que pequei ao priorizar imagem. Não foi um pedido de retorno automático, foi um começo. A mudança verdadeira precisa desse começo, não como garantia, mas como possibilidade." E eu, por minha vez, precisava ver consistência. Muitos podem perguntar, e a outra? Não vou fazer dela o centro da minha história. Ela foi parte do cenário, não da decisão. Não demonizo uma mulher que foi escolhida para receber investimento. Quem se expôs foi o meu marido. Reduzir a outra fonte do problema seria uma fuga. O problema foi em quem investiu e por que investiu. Meu olhar se voltou para a responsabilidade, não para a vitimização de terceiros. Com o tempo, as palavras que mais me ajudaram foram simples: dignidade, limites e ação. Dignidade porque eu me recusava a ser diminuída. Limites porque qualquer reconstrução humana precisa de estrutura. Ação porque fé sem obras é estagnação. Eu precisava agir para não perpetuar a dor. Não foi fácil, não foi rápido. E não foi uma história com um final único e bonito. Foi um processo cheio de dias comuns onde eu reaprendi a confiar em mim. Hoje, quando reflito, entendo que o maior perigo de feridas assim é acreditar que nossa identidade depende da aprovação alheia. Ele me chamou de opaca. Eu poderia ter me afundado nesse rótulo. Em vez disso, escolhi que o adjetivo não me definiria. E isso foi um ato de fé prático, fé em que eu seria capaz de levantar. Não por milagre externo, mas por atitudes internas e externas de cuidado. Se você estiver assistindo e sentir agora mesmo que o chão balança sob seus pés, não se apresse em respostas simples. Procure apoio, busque orientação pastoral ou terapêutica. Reúna provas se precisar, exija transparência, proteja sua dignidade. E, acima de tudo, converse com pessoas que vão te ouvir sem te diminuir. A fé te dá força, mas você também tem que agir, estabelecer limites, pedir ajuda, decidir o que é inegociável. Um último detalhe prático que quero partilhar: combinei uma estratégia de comunicação com ele. Nada de redes sociais para desabafar que pudesse expor ou machucar terceiros. Nada de jogos psicológicos. Quando a dor é divulgada de forma impulsiva, pode virar arma. Eu queria resolver a minha vida, não virar manchete. Escolhi a fala direta e a decisão consciente. Isso me deu poder real, o poder de escolher o que me serve e o que me destrói. Hoje, ainda caminho com a incerteza do futuro. Isso é saudável. Não prometo resolução final. Prometo, no entanto, autenticidade. Se for para permanecer, será com bases novas. Se for para partir, será com a cabeça erguida e com a certeza de que não permiti. Que minha vida fosse decidida por uma palavra pequena como opaca. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para ouvir mais testemunhos como este e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Conte nos comentários
Como você agiria em um momento como esse?